Oi, pessoal. Então, finalmente, depois de 4 meses, eu vou gravar esse vídeo. Esse vídeo é para contar para vocês como que eu descobri que o meu filho tem síndrome de Down e como foi tanto a gestação quanto o parto, como está sendo essa pós-descoberta para mim. Então, o Antônio foi uma criança muito planejada, desejada, e a minha gestação foi uma gestação maravilhosa, uma gestação incrível, onde eu e meu marido curtimos muito, né? Foi o melhor momento, a melhor fase da minha vida foi durante a minha gravidez. Eu me cuidei demais, eu fiz exercício, eu fiz yoga, eu continuei trabalhando até quase o último minuto, eu cuidei muito a minha alimentação, então foi muito gostoso e prazeroso mesmo. E o meu pré-natal a gente optou por fazer num lugar mais bem conceituado aqui da minha cidade, de Porto Alegre, com um médico muito conceituado que foi nos indicado para fazer esse pré-natal. E em todas as nossas ecos, né, nossos exames, o morfológico, enfim, todos aqueles que poderiam acusar algum tipo de síndrome, principalmente a síndrome de Down, que é uma das mais fáceis de serem acusadas, foi feito e não apareceu absolutamente nada. Então, por exemplo, né, a translucência nucal não apareceu, não tinha. O ossinho, né, do nariz também estava extremamente normal, enfim, né, tudo aquilo que poderia indicar a síndrome não indicou. Então, supostamente, né, o Antônio não teria síndrome de Down. E eu queria muito um parto natural, então assim eu procedi, comecei com as contrações, eu fiquei 2 dias, né, começando com a questão da barriga endurecida, depois as contrações, até que vieram as contrações mais fortes, que foi quando eu fui para o hospital e eu fiquei 8 horas no hospital, tentando então o parto natural. Eu dancei, fiz agachamento, exercício, olha, tentei de tudo, fiz de tudo, mas o que acontece? Eu tinha uma dilatação, mas o Antônio estava totalmente na lateral esquerda da minha barriga, com a cabecinha para baixo, mas ele não encaixava para que pudesse continuar a dilatação e ter o parto normal. Então chegou num momento assim que estava extremamente cansativo para mim e para ele, e nós estávamos muito cansados. E aí eu optei por fazer a cesárea. Foi uma cesárea muito tranquila também. Na verdade, a equipe era ótima, eu fui muito bem assessorada. E quando ele nasceu, ele estava bem roxinho e muito molinho, muito molinho. E ele foi colocado em cima de mim, e quando ele, muito inchadinho, né, quando ele abriu o olhinho e olhou para mim, eu na hora pensei, o meu filho tem síndrome de Down. Mas como nada tinha acusado, eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça, eu nem vou comentar nada com meu marido, não vou falar nada, porque realmente isso é coisa da minha cabeça. E passou. E aí ele foi, né, o Marcos foi junto com ele foi ser limpo, enfim, né, foi tomar as vacinas que é tomado no recém-nascido, enfim, foi fazer tudo que tem que ser feito. E eu fui para a sala de recuperação. E quando ele veio para mim na sala de recuperação, ele ficou comigo, ele é um bebê lindo, fofo, eu já estava extremamente apaixonada por ele. E aí ele deitadinho comigo, eu muito cansada, ele deitadinho comigo,
eu tava meio cochilando e o Marcos, o pai dele, o tempo todo olhando para nós. E aí ele percebeu que o Antônio começou a ficar muito roxinho. E eu dizia que não, ele tá bem, ele tá normal, ele tá quentinho, ele tá normal. E aí meu marido pegou o bracinho dele, assim, o bracinho dele caiu. E ele pegou de novo e aí ele reagiu. Então veio a enfermeira pra ver o que estava acontecendo. E na hora ela disse assim pra mim: mãe, eu vou pegar ele pra ver aqui o que tá acontecendo e tal. E não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo depois, meu marido me contou, que quando ele saiu ali da minha visão, né, a enfermeira e todo mundo saiu correndo com ele pra UTI. Porque ele tinha tido uma parada respiratória. E eles estavam, então, investigando o que estava acontecendo e a coisa tinha que ser muito urgente, né? E meu marido ficou muito nervoso, ficou ali junto, né? Aquela ansiedade toda. E aí, quando eles vieram para me contar que o meu filho tinha que ficar na UTI, no oxigênio, eles também me contaram que o meu filho tem síndrome de Down. Eu vou dizer uma coisa assim, ó, eu tô gravando esse vídeo para contar, mas também para explicar para as pessoas o que é a síndrome de Down. Porque quando me foi dito que ele tinha síndrome de Down, eu não sabia absolutamente nada sobre. E isso me deixou muito assustada, né? E claro que no momento, para mim, ali, a síndrome ficou muito em segundo plano. Eu nem dei muita importância para isso, porque eu estava muito preocupada era com meu filho na UTI, no oxigênio. Eu estava preocupada era com a vida do meu filho, com como que ia ser o meu filho na UTI, se ele ia sair dali, né? Isso era o que me preocupava. Então, a síndrome naquele momento ficou de lado. E ele ficou no oxigênio, ele ficou na UTI por 4 dias. E eu fiquei indo no hospital, porque eu tive alta antes, eu fiquei indo no hospital para ficar com ele, para amamentar, né? Eu tive um curso com as meninas lá, com as enfermeiras na UTI, que eram maravilhosas na UTI, né? O Natal. Tive um super curso, assim, sobre como ser mãe, né? Como cuidar do baby. Mas, enfim, a minha preocupação, o meu desespero era o meu filho sair da UTI bem. E como ele tem a suspeita da síndrome de Down, porque era uma suspeita até então. Por que suspeita? Porque ele tinha algumas características e outras não. Então, ele tinha a característica da linha da mão, ele tinha os olhos mais amendoados, mas a gente também tinha dúvida, porque a família do meu marido tem os olhos mais puxadinhos, mais amendoados, né? Ele não tinha, como eu falei, a translucência nucal, ele não tinha a função do nariz, a orelhinha dele é alinhada com o olho, então eram poucas as características físicas que suspeitavam da síndrome, mas elas existiam, então era uma suspeita, né? Eu levei em 3 médicos, né, pediatra, enfim, cardiologista, que disseram pra mim, faz o cariótipo pra ter certeza, porque a gente não tem certeza que ele tem a síndrome de Down, né? E como as crianças com síndrome de Down têm a tendência a ter problemas cardíacos, né? Alguma cardiopatia, então esse era o medo dos médicos e meu, de que o meu filho tivesse alguma cardiopatia, por isso ele tivesse tido então essa parada e ter que ficar ali no oxigênio. Então, quando a gente saiu da maternidade, a gente foi diretamente marcar esses exames, né, do coraçãozinho dele, e graças a Deus, ele não tem, né, nenhum problema no coração. Ele tem ali uma pequena, um soprinho, né, vamos dizer assim, mas que diz que isso até os 2 anos de idade de qualquer criança, típica ou atípica, se regenera, né? E acaba ficando normal. Então ele não tem, graças a Deus, nenhum tipo de problema.
Só que até a gente conseguir levar o Antônio nesse fazer esse exame, né, como a gente marcou até que chegasse o dia do exame, nós ficamos 15 dias sem dormir em casa. Por quê? Porque a gente tinha medo que ele tivesse outra parada respiratória. Então a gente ficou revezando, enquanto um dormia, o outro ficava acordado, verificando se ele estava respirando, olhando para ele, né, cuidando para que ele respirar. Eu, por exemplo, mexia no queixinho dele para ver, botava o dedo no narizinho para ver se ele estava respirando, por medo dele ter outra parada. Mas não teve, graças a Deus, esses 15 dias não aconteceu nada e depois disso também não aconteceu absolutamente nada. Depois de 15 dias, então, a gente pôde dormir, porque a gente foi fazer os exames e lá o médico nos liberou, disse, não, vocês podem ficar tranquilos que ele não tem nenhum tipo de possibilidade de ter uma outra parada. E aí a gente começou a relaxar. E durante esse tempo eu comecei a pesquisar, nós todos, a família toda começou a pesquisar sobre a síndrome de Down. E gente, eu não entendia nada sobre isso. E eu percebi que é muito mais simples do que a gente imagina. O que acontece? Alguns amigos que a gente contou que o Antônio tem a síndrome, né, a trissomia do 21, tiveram reações de, vamos dizer assim, de tristeza, talvez de pena. Algumas pessoas agem como se a síndrome fosse uma doença. E eu não entendia sobre isso no início, mas hoje eu vou dizer, gente, não é nada. A síndrome de Down é só uma diferença cromossômica, né? É o cromossomo 21 que se separa em 3. Então, em vez de ser par, ele é ímpar. E é isso. E as pessoas com síndrome de Down são pessoas normais, né? São pessoas inteligentes, são pessoas com as mesmas possibilidades, são pessoas que vão ter o desenvolvimento normal como qualquer outra pessoa. O que acontece, né? Tudo depende dos estímulos que essa pessoa vai receber, né? Então, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, uma pessoa com síndrome de Down, ela tem hipotonia. O que é hipotonia? É uma falta de tônus muscular, né? Do tônus da reação da musculatura natural, né? Então, isso tem que ser trabalhado. Então, para isso, desde o início, né? Quanto mais cedo, melhor. Então, o Antônio já está fazendo isso desde cedo. A pessoa precisa de uma fisioterapia, né? Também por isso, pela questão da hipotonia, talvez a musculatura da bochecha, da boquinha, da linguinha seja um pouquinho mais fraca, então a criança precisa de uma fono, né, para que ela tenha esse desenvolvimento, para que ela faça esses exercícios, né. O Antônio não tem, mas pode acontecer algum atraso cognitivo, não que essa pessoa não vá adquirir todas as funções, mas ela pode levar um pouquinho mais de tempo para adquirir. Então, ela precisa ali de uma psicopedagoga ou uma terapia ocupacional para que ela tenha esses estímulos, para que ela desenvolva, né? Então, é só isso, é só um cuidado a mais que a gente precisa ter, que a gente não teria, talvez, com uma criança típica, ou teria, porque muitas crianças típicas precisam desse mesmo tratamento, né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que tá tudo bem e é tudo tranquilo, só precisa um pouco mais de dedicação em questão do desenvolvimento da pessoa, dessa criança. E é isso que a gente está fazendo. O Antônio tem uma vez por semana a fisioterapia, fono, a psicopedagoga, né? Então, a gente tem um envolvimento maior.
E ele, graças a Deus, não tem até então nenhum tipo, né, de problema, de atraso, né, vamos dizer assim, para correr atrás. Ele está no tempo e ele precisa o quê? Que a gente mantenha isso, né, que ele continue tendo esse desenvolvimento maravilhoso que ele está tendo. Então, gente, síndrome de Down não é um bicho de 7 cabeças. É muito tranquilo e qualquer pessoa com síndrome de Down ou sem a síndrome de Down tem as mesmas possibilidades, né? As mesmas oportunidades. O que ela precisa é de muito amor, de muito carinho, de muita dedicação, de muito amor. É isso que todas as pessoas precisam. Então eu vim aqui para contar para vocês, para dividir com vocês um pouco mais sobre o meu caso, o que aconteceu comigo como mãe, e sobre o desenvolvimento do Antônio, e principalmente para ajudar pessoas a entenderem melhor sobre o assunto, porque eu não entendia. Eu tive que pesquisar e procurar muito, e eu tive medos, eu tive angústias, eu tive noites que eu não dormi porque eu não entendia sobre o assunto e porque eu pensava que seria muito difícil, né? E eu percebi que eu não precisava ter passado por isso se eu tivesse esse conhecimento antes do meu filho nascer. Então fica aqui o meu depoimento e eu vou continuar compartilhando com vocês o desenvolvimento do Antônio e espero que vocês continuem comigo e acompanhem, porque o Antônio é uma criança muito fofa. Ele é lindo, ele é fofo, ele é doce, ele é meigo, ele é incrível. E eu espero que vocês curtam comigo o crescimento e o desenvolvimento dele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu depoimento. Um beijão.